Em defesa do macho oprimido, um movimento internacional promete lutar pelos direitos dos homens contra a opressão do feminismo. A cidade americana de Detroit recebeu, no fim de junho, uma conferência apropriada para a vocação viril da cidade, considerada por décadas o centro da indústria automobilística mundial. Um grupo de 200 pessoas, em sua maioria homens, reuniu-se na periferia, num centro para veteranos de guerra, com o objetivo de discutir as ameaças enfrentadas por eles na sociedade moderna. Na pauta da primeira Conferência Internacional sobre as Questões dos Homens não estavam temas como crises econômicas ou violência nas ruas, assuntos que costumam preocupar adultos em idade produtiva. O debate era de outro gênero, como as conquistas femininas das últimas décadas tornaram o mundo um lugar mais hostil para os homens, e o que eles podem fazer para se proteger do crescente poder feminino. Temos o direito de não sofrer violência doméstica nem de ser acusados injustamente de violentar mulheres, diz o americano Dean Smalley, um dos responsáveis por A Voice for Men, uma voz para os homens, em português, organização que planejou o evento. Por mais que as estatísticas desmintam, esses homens sentem que vivem num mundo dominado por mulheres. A convenção, marcada para acontecer no grande hotel no centro de Detroit, foi transferida para a periferia depois que a organização, conhecida pela sigla AVFM, afirmou ter sofrido ameaças de atentados de grupos feministas. Mesmo sem exibir provas, a AVFM conseguiu arrecadar pela internet, em 24 horas, $25 mil para reforçar a segurança do evento. A eficácia da mobilização virtual é um indício da popularização desse tipo de grupo, mesmo no Brasil. Temos crescido num ritmo rápido, diz o paulistano Aldir Gracindo, de 42 anos, editor da página brasileira da VFM. O masculinismo tem 80 mil simpatizantes em comunidades virtuais brasileiras. Não é difícil encontrar outros núcleos parecidos no país. Eles não têm a organização formal da VFM e limitam-se a grupos de discussão na internet, em que os usuários resistem em revelar a identidade. Numa busca rápida pelo Facebook, é possível encontrar pelo menos 10 páginas brasileiras dedicadas ao que é chamado de masculinismo, a defesa dos interesses dos homens num mundo que, segundo eles, favorece crescentemente as mulheres. Esses grupos de debate contam com cerca de 80 mil participantes. Fora do Facebook, o Fórum do Búfalo tem 1000 integrantes. Os participantes desses grupos querem ser chamados de defensores dos direitos dos homens. Os estudiosos das ciências sociais consideram masculinistas um termo mais adequado. A palavra marca a oposição às feministas, mulheres que lutam desde o começo do século passado pela ampliação dos direitos femininos. Esses homens acham que precisam proteger seus privilégios porque as mulheres, finalmente, conquistaram a igualdade, diz a socióloga americana Lisa Wade, especialista em questões de gênero. Elas têm um nível igual ou maior de educação formal e ocupam os mesmos cargos que eles nas empresas. Eles querem impedir esse progresso. Entre as bandeiras masculinistas há causas que contam com a simpatia das feministas, como o aumento da licença paternidade ou o fim da cultura que atribui à mãe a tutela dos filhos após o divórcio. A gênese do movimento masculinista, em meados da década de 1970, explica parte dos ideais em comum. No princípio, grupos de homens se reuniram para ajudar as mulheres na luta contra o sexismo e a desigualdade entre os gêneros, afirma o sociólogo canadense Francis Dupuis-Derry, responsável pela pesquisa de antifeminismo da Universidade de Quebec, no Canadá. Com o tempo, eles começaram a discutir mais sobre os problemas dos homens que das mulheres, e houve uma divisão. Alguns continuaram a lutar contra a cultura patriarcal, outros passaram a defender os direitos dos homossexuais, e um terceiro grupo se convenceu de que a fonte dos problemas eram, na verdade, as conquistas das mulheres. Eles passaram de aliados a opositores das feministas, diz Dupuis-Derry. Uma das causas mais caras aos masculinistas é garantir que os homens sejam tratados com justiça nos casos de violência. Eles alegam que, na prática, os homens são considerados automaticamente culpados, sem usufruir o benefício da dúvida. Talvez seja assim na Suécia ou nos Estados Unidos. Tanto aqui como lá, masculinistas gostam de dizer que certas mulheres merecem ser culpadas pela forma como se vestem. Ou afirmam que elas exageram sobre ter sofrido violência, com o objetivo de prejudicar os homens. O objetivo geral dessas afirmações é transferir a responsabilidade da violência para as mulheres. Uma campanha promovida por um grupo masculinista no Canadá trazia os seguintes dizeres: só porque você se arrependeu de seu caso de uma noite, não significa que não tenha sido consensual. Ao fazer esse tipo de incitação, muitos masculinistas transitam numa linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade. No Brasil, qualquer mensagem ofensiva, se dirigida especificamente ao perfil ou identidade de alguém, pode ser denunciada à justiça. Quando as ofensas ou ameaças são dirigidas a grupos, como as mulheres, a condenação depende de cada juiz. Muitos pensam que o direito à liberdade de expressão permite que se fale ou escreva qualquer coisa, diz a advogada Isabela Guimarães, sócia do escritório Patrícia Pepe Pinheiro Advogados. Não é assim. O direito das outras pessoas precisa ser respeitado. Possa influenciar pessoas mentalmente instáveis e acabar em tragédia.
É o que parece ter acontecido no caso do americano Elliot Rodger, de 22 anos. Em maio passado, ele matou 2 universitárias e 4 rapazes na Califórnia. O teor do vídeo que gravou antes do crime ecoa a conversa de fóruns masculinistas. Rodger disse que foi forçado a enfrentar uma existência de solidão, rejeição e desejos negados, porque as meninas não se sentiram atraídas por ele. Por isso, afirmou, mataria cada vagabunda loira mimada. Disse e fez. Na prática, os masculinistas não lutam pelos direitos dos homens. O discurso deles é de ódio às mulheres, afirma a feminista Lola Aronovich, professora da Universidade Federal do Ceará. Nem todos os masculinistas cabem nessa definição. Que alguns caibam, é um problema. Cortei muitas partes por conta de saber como são as políticas do YouTube, mas vocês podem verificar no link da descrição. Valeu, senhores machinhos oprimidos.